بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Prezados irmãos, me mantenha na Baipa Turbos. Nós estamos no programa Tribuna de Sexta, na ajuda com facilidade de nós que Allah subhanahu wa ta'ala não agradecer para nema de Islam. Suma que promessa e dívida não fala bajana não publicidade de como a os que não na papel dele e que tem a ver com condições de água de raça. Isso também obrigatórios que estão na água de raça, isso facultativas e que também está dando água de raça. Também não há papel de maneira de pegar água de raça, maneira de passar mão na meia, hora que alguém camiste moja se pé, isso se condições, isso tempo que está dura na passa meia, na mão na meia, isso também regras de passar também mão na cala de mingeres. E maneira também de fazer tayammum, que seja o tayammum, que não estou falando no lado. Na visa, tudo quem tem dúvida acerca de que não na papel dele, e pode mandar essa mensagem, inshallah ta'ala. Não mantenha na bai para no irmã que Maria Masira Jallo, não falou wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. E assim, parentes muçulmanos, condições de água de raça quase e mesmo com condições de raça. Primeiro, aquilo aqui Islam quer dizer alguém que se como ele e que é muçulmano, Allah subhanahu wa ta'ala que tem nada a ver com água de raça daquela. Se a boica muçulmano nem supera água de raça isso nada, Deus can levar em consideração. Baseado nessa palavra, não olhar erro, não descobre erro de nós irmãos que estão binti outros não muçulmanos que está praticando de como está errado. Aquilo que quer é depois alguém pega água de raça ou melhor é depois alguém lava janaba depois de lava janaba e pega água de raça e vai em levar raça na mesquita e vem com essa tubi. Baseando nessas condições, não olha como quem lava janaba e pega água e vai raça e vem com essa tubi, que lava janaba, que pega água, que raça que lá cabalil nada. Para ver que é para ver dentro de condições de água de raça, tem que ser um muçulmano. Para ver água de raça como se estaval e como se vale Deus, para Deus como se setal. Nós tomamos muita cautela, pois melhor, vias mais correto, hora que não me situo em alguém, não na pool e pega, e lava, não na pool e testemunha ainda, que depois entra no Islam. Para testemunha, ashhadu an la ilaha illallah, wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. E entra no Islam, logo não começa a falar para ele lá, logo não começa a falar para pegar água de raça, de lá começa a raça. Lá se Islam não é válido, suma que não conta bem, e duas coisas diferentes. Para ser do muçulmano, que para publicar, para testemunhar perante público, de como é muçulmano, e duas coisas diferentes. Ou por tudo na mão de duas ou três pessoas, ou até na mão de uma pessoa. O lava, o pega água, o vai raça na mesquita, o acabou publicar agora, butube. O acabou publicar, butube. Segundo condição que ela que sentido. Alguém que não pega água raça tem que ter sentido completo, para que seja tudo e nem tudo. Não define já, é na condições de raça. Terceiro, e tem que ter diferença. Não define bem também na condições de raça. Diferença quer dizer se calquiago com bom, com calquiago com bom. E assim também, e tem também que está limpo de tudo que está origina alguém pega água de raça. Quer dizer, a hora que alguém está a fazer necessidade, na altura é que é permitido para pegar água de raça. Por exemplo, a boa está a fazer fezes, vou desculpar para a expressão, logo me se mais pega água de raça no momento, é dos que ali e que vai. Uma pera até a hora que acaba fazendo necessidade,
o purifica a cabeça, ou vai pegar água de raça. E assim também, mesmo quem está na urina, ou na caso de mulher que está no período menstrual, é que é permitido, naquele momento, para pegar água de raça, porque que está impedir a água de raça ser o correto, está ainda qual, que ser o período menstrual. Que ela nem se pega a raça, se a raça cabelo. Isso é uma quem está na sangue pós-parto. E assim sucessivamente. Quer dizer, tudo que está impedir a água de raça de alguém está correto, o tem que estar livre, o tem que estar limpo de que lá, para bem começar a entrar na pega água de raça. E assim também, intenção. Não tem que estar intencionar, como não pega na água de raça. E que a palavra para fazer isso uma coisa de livre vontade, não. O tem que ter a intenção de como não pega água de raça. E assim também, nas condições, o tem que estar põe no sentido de como bocana corta que é água de raça. Quer dizer, ora quando pega água de raça e bem no sentido para corta a água de raça, automaticamente a água de raça dana. Na repetir, ora quando pega água de raça, o que tem que pôr no sentido como para corta a água de raça. Supõe só que ela no sentido de água de raça na dana. Isso é uma quinquim junhunga. Até 1 hora, 2 horas, 3 horas, e fala a mim na corta a junhunga, fome tem mal. Automaticamente em junhun de que alguém dá. Para ver que para ver a malu bin ya te trabalho está julgado na base de intenção. Ele que manda outro alguém toca pecado de coisa que cá faz só para ver intenciona fácil. Só que se cá fácil, pronto. Se pecado e mais está pouco de que hora que fácil mais. Esse nome se fala que tem a ver com intenção. Condições também de água de raça, o água de raça tem que ser de água limpo. Não falava de tipos de água na semana passada. O água tem que estar ruim. 3 coisas. Se cor que deve mudar, se cheiro que deve mudar, sabor de água que deve mudar. Se desses muda na água de raça na dana, que água como se pega água raça que na dana. A não ser que e muda através de coisas que você vê como é binan de água. Coisas que você como se origem própria de água. Muito embora tudo coisa se origem em água, mas que não fala dele, é caso de lima, isso uma lama, isso uma reia, por exemplo, se fonte de jumbuli, por exemplo, e muda a cor de água, aquela cana faz com que a água capuri, e cana dá para pegar água raça, prova de que ela é de como, se você deixa a água fincandado, tempinho não é riba nasce normal, que fungo lhe dura, que ela tudo nasce em tabas. Logo, uno é água na torna limpo. Isso é uma lima também. Lima que está feita de água. O por dinguintelo que está de água. Quero também de água que deve mudar para ser natural. A não ser que isso é uma sal também se instala. Que lá é que está dando sal de origem. Não que fala sal que não me faz entrar dentro de água. É de que condição de água. E também tem que ser de água lícito. Quer dizer, o que deve de frutal. Ora que alguém me se pega água, você deve de fruta de água. E nem que deve roubar também água. Se você furtar, você água raça cabali. Se você roubar, você água raça cabali. E na custou não para comprar, mas você pode furtar e nem você pode roubar. Ou você pedir. Que lá é que tem um problema. E assim também, dentro de condições de água de raça, o tem que tirar no corpo tudo que é que ser motivo de impedir água tocar a pele. Não falava já nas semanas passadas de como, na caso de mulheres, são casos de verniz na unha. Verniz está impedir a água penetrar. Logo, tudo que engana pega água de raça e capudi usa verniz e pega água de raça qual? Na caso de mulher. Que eu tenho que fazer? Uno usa o verniz, não falei que é haram, que é proibido. O pudi untar, mas a hora de pegar água de raça chega, o tenho que tirar. Uma tirar, o pega água de raça. E que só verniz, uma tinta também, tinta de óleo, por exemplo. Ou seja, uma hora que cola no corpo e tem que pedir água penetrar no corpo. O tem que tirar ali, então como se pega água de raça. É mais ou menos. E que só é tudo que tem uma camada tão duro. Uma pomada também. Pomada é vaselina, ou pomadas duro. A hora que eu pule qual, se toma água para pingar na mão, o toja próprio como é água, ele cure, quer dizer, cure na riba de que pomada. Mas ele toca a pele. Essa que não é refere tudo coisa somente e proibido para utilizar a hora quando pega água de raça. Eu tenho que tirá-lo como se pega água de raça. E assim também, eu tenho que purificar a cabeça de fezes e de urina.
Por exemplo, se alguém vai orinar e tem que levar água para poder purificar a cabeça. Se você tem água, para utilizar pedra. No mínimo, para utilizar 3 pedras para purificar a cabeça. Mas só na caso de mulher, homem. Mulher é permitido para purificar com pedra. Não repetir, mulher é permitido para purificar a cabeça com pedra. Mulher deve purificar a cabeça só com água. E assim também, lencinho ou como é que eu estou falando? Lencinho ou qualquer coisa assim, suma lencinho, esses ali alguém pode utilizar no lugar de água ou pedra. No lugar de água ou pedra. Que seja do homem. Mas fêmea só e água que pode usar para purificar a cabeça. Quem que purifica a cabeça depois de orina? Homem. Ou mulher. Nem se pega água raça que água raça inválido, se raça também inválido. Logo, homens que estão orina assim, coisa, sim, vai usar água, se eu aqui na rua e firma aí missa, sim, usa água, que homens prestam muita cautela. Se raça assim inválido. Para primeiro orina por tocar se roupa. Roupa obrigado limpo no momento de raça. Se o corpo também por estar limpo, para orina e que utilizar água e nem que utilizar pedra. E nem tão pouco lencinho para limpar esse corpo. Antes se água de raça cabale. E depois, na cova, coisas que estão sendo motivo de castigo de pecador. Primeiras coisas que estão sendo motivo de castigo de pecador. E para alguém vai orinar sem usar água. Para a gente está muita cautela com orina sem usar água. Se você tem água, não repetir, usa 3 pedras. Cuide 3 pedrinhas, vou limpar. Ora que acaba por limpar o corpo que é macho. Fêmea que ela só pega usa água. Se coche água na altura que orina frontal e orina, e tem que também procurar água, ora que oche água, e purifica esse corpo que roupa para que raça com ele, para ver sem dúvida que ela deve ter orina, para tirar que roupa no corpo. Essa é que tem a ver com a água de raça. E assim também, último, para alguém ou condições de água raça, último, alguém consegue ter doença de orina, que está falando na árabe, salatul bowl, doença de orina. Quem consegue como? E tem doença que consegue tudo hora está orina. Às vezes, está orina arriba da cabeça própria que está sentindo. Para ver a doença que tem, e também se arriba da cabeça que está sentindo. Que alguém, hora de raça chega, que não começa a pegar a água raça. Quer dizer, hora que não falta 1 ou 2 minutos. Para entrar no momento de raça, que lá que alguém não pega água de raça nem. Para ver que, para que orina, se pega água de raça uns 5 minutos, uns 10 minutos antes, sem dúvida, orina por bim na altura para ver como ele é doente. Logo, alguém não pega hora que está já 1 ou 2 minutos e pega água de raça e entra na raça. Logo, de lá, nem se bem sente orina na real, para continuar a raça. Para que corta essa raça, inshallah está correto. E isso que tem a ver com condições de raça. Quem que tem dúvida acerca de condições de raça, e pode escrever base, se dúvida, não responder se não civil, ou pedir para legal, para entrar em direto, não é legal. Segundo, não fala de obrigatórios de água de raça. As condições que não falei, cada som se falta água de raça de alguém, decidiu inválido. Agora, gosto, não vai para obrigatórios de água de raça. Obrigatório de água de raça é 6. Condições não falava de 10. É obrigatório, os primeiros obrigatórios na água de raça, e aquilo aqui, para alguém lavar se rosto. Porque Deus menciona no Corão, e começa logo com o rosto, Deus fala assim como: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. Deus fala, oh, vos querentes, ora que bola anta para pegar água de raça, bola para o rosto. Logo Deus começa com o rosto. Depois de rosto, ora que bona lavar, e tem também esse limite. Limite de rosto, e não é que cabelo está começa, aquele que é limite de rosto. Não é que cabelo está começa. Una binkel até ali na bico de orelha. Para riabas, para barba. Barba, cintura entra dentro de água de raça.
barba, tudo entra dentro de água de raça. Quem que tem barba pisado, duro, e justo só pe passa bom riba de barba. Quem que tem leve, suma de nós fale, se uno pode esfregar cabelo de barba e pode esfregar para água por entrar, toca se curo. Largura de rosto e de bico de orelha, 10 ponta, peso outra ponta, aquela que é largura de rosto. Comprimento e de não de cabelo tanansi até na barba. Esse é no caso de gente que tem cabelo. Quem que tem cabelo, quer dizer, quem que tem careca, não muitas das vezes, o outro está com moja ali, né, que olha para lavar o rosto da rienda, e que aquela que falaram. Uma coisa não de que naturalmente, lá que tudo gente cabelo tá nansi com eles. Quase na testa, não de que testa cabala com uma coisa. E que por começar não de que careca cabana não. Careca faz parte de cabeça, que ela que deve lavar no momento quando lava o rosto. Esse é obrigatório. Para lavar o rosto, de ali, oriental te bas. Biaço, que é obrigatório. E de lá se bucaba, uma lava mão. Uma coisa de ali, ponta de mão, até na cotovelo. Cotovelo, quando não fala cotovelo, significa como escaule tem que entrar ali na cotovelo, uma entrandal, li riba ali, e que precisa para bula bater na braço, uma acaba logo riba de cotovelo, e que precisa para botar se algo tem ali na braço, só uma cultura de tá fácil, para se algo tem ali na braço, e tem hadith que falaram nele má que conversa sabe os que tomar para ver como é que a conversa de profeta, e conversa de Abi Huraira, manda quando acaba Deus fala ilal marafiq ali riba logo de cotovelo, para o começar ali na ponta de mão, bula bala assim, o tisil te logo, tele riba logo de cotovelo. É que o locais ma que é obrigatório lavar na parte de mão. Se você lava montanha na cotovelo, uma vez lava a cabeça uma moja bu palmo, cabeça não, e que está lavado, cabeça está passado não, e está passado na mão, uma moja bu duas palmas de mão que água. Burranca, não de que cabelo cabanel na cabeça. Não de que cabelo caba. Uma junta mão assim, bupui. Ebu dedo, dos dedos grande e na cure logo ali na orelha. Praticamente assim como não está, logo o curentil. Uma leva altena totis. É que é obrigatório. Para tirar assim, o dedo ali, o leva altena totis. É que é obrigatório. É de ribanda assim, que ela faz parte do obrigatório. E falaram como é sunna para o ribantal, mas e biaço, uma puili, o leva até atrás, o cabo ribantal mas ele diante, ao mesmo tempo o dedo na orelha, o lava a orelha. É que é obrigatório de lavar a cabeça. Bias, não repete, lava a cabeça e bias, e capa lava para passa, a cabeça está passando na mão, mas a ossa contrário não é manga de gentes. Eta moja mo, eta labana, eta katana yago, eta fala de yago tem que tocar curo, que conversa que corresponde, que é que está na sharia. Yago é que é obrigado para botar cabo curo, se no caso que tem cabelo manga, é no caso de mulher, não. Passa só de ali, o leva até atrás, o caba, o miti mombali cabelo, se de mulher, o yal salma, o se te diante, acabou-se. E que tem miti yago até dentro, que lá e cansa a cabeça. Que mesmo yago, que passa aquele mon na cabeça, que ela tem cupo de lavajanan também, que orelha. Assim que o monca seco, o tem algo na mão, cupo de passa na orelha. Mas se mon seco, uma mitimon dentro de água, catanugo e água, se uma passa na orelha seguinte, dedo indicador, uma toma miti na orelha, o tomei dedo garando, o pus em trás. Logo passa assim. Bias e basta. Que manda a cabeça, a orelha tem que estar lavada junto com a cabeça, porque a orelha pertence à cabeça. E que faz parte do rosto, que ela que põe não lavar junto com o rosto. Se não se parar de cabeça, isso significa como ele é independente. Ele agora é independente. Eu tenho que lavar junto com a cabeça. E é que lava a cabeça correto. E tem a maneira que o outro dia estava assim, que ela está errado. É também timão, na água, é tomar, é passa, é leva atrás, é tisse. É mais, é põe na cabeça, é leva atrás, é tisse. É mais, é põe na cabeça, é leva atrás, é tisse. Para eles, ele leva a cabeça assim 3 vezes. Não. Assim está errado. Errado mesmo. Lava a cabeça e só bias uma como fala para põe mão na água, o começar ali, leva atrás, tem todos isso, o cabo junta até ali diante, o cabo mete mão na orelha, o esfrega a orelha assim, acabou-se. E que tenha mais nada. Ora com a cabeça, que é que não faz? Uma vai logo para pé. Pé também, uma lava pé, uma começar na pata de pé até na ujo de pé.
até na uso de pé. Pronto, não está na altura de poder mostrar como é que é necessário fazer na pé, mas não fala de início de pata de pé até na uso de pé. E que pode andar até na canela. Se uma outro está fazendo não. E que precisa uma começar na pata de pé até na uso de pé. Não pode falar chave de pé. Lá com uma para riba de dela. Assim que maneira leva pé correto. Isso tem a ver com obrigatório de água de raça. Significa, tudo que nós chamamos nesse seis é obrigatório. Na resumir, obrigatório de água de raça é seis. Primeiro é rosto. Comprimento de rosto e de cabelo tanansi, tele na barba. Barba não entra. Se barba que tio, que duro, que ficha, o tá passa só um riba dela. Se barba leve, o tá esfregar. Para água toca com a pele. Largura de rosto de um bico de orelha para outro bico. O rosto significa que tem que lavar assim tudo, assim. Que sunna é para lavar o rosto com 12 mãos. O põe água na mão, o água, o lavar com 12 mãos. Aquela que sunna, assim, o esfrega, com 2 palmos de mão. E com mão só, 2. Aquela que sunna, aquela que mais bonito. Ok. De lá, mão também não fala de início até na cotovelo. Ora, quando passa a mão na cabeça, uma começa a andar cabelo tanansi, o leva atrás, o tisse diante, bias e acaba. Depois o lava pé, de maneira que não acaba de explicar. É isso que tem a ver mais ou menos com o obrigatório de água de raça. Gosto para não vai para sunna de água de raça. Quem que tem dúvida, antes de não sair, por mandar mensagem embaixo para não responder. O que nós sabemos? Sunna que seja do facultativas de água de raça. Facultativas de água de raça é o seguinte. Primeiro, alguém antes de entrar na água de raça e gostar dele para buscar a boca. Para buscar a boca, toque limpo. Esse é obrigatório, mas assim, e gostar dele. Para ver, uma vai para enfrentar buduno. Ora que alguém não vai para a raça, e não vai para encontro de Deus, e não vai firmar diante de Deus. Ante gostado dele, para esfregar ou para escovar a boca. Para que tenha mau cheiro. A não ser que uma vai mais na mesquita, se homem. Uma vai firmar na fileira, uma raça que gente. E que bonito, hora que alguém abre se boca na lei, alguém que está ao lado ainda sente mau cheiro na se boca. Islam limpo e gosta de limpeza. Que ela provoca bonito. Outra alguém também minimiza a pessoa para ver de mau cheiro que sente na corpo e suma na boca. Ele que manda, o profeta sallallahu alaihi wasallam hadith, quem começa a bola curum ou ágio, e que ela boca e vai raça na mesquita, e que alguém e que permitir para vai raça na mesquita, para ver que coisa está tendo um cheiro forte. Se você pode levar a boca com escova ou com miswak, que seja que pode reia dentro, você tem ele sunna para utilizar. Se você tem ele, ou pode levar a boca com escova, o lanta para amanhã, se uma manga ainda faz que ela está errado, raça de madrugada, a guinta lanta só na cama e vai não e vai pegar água raça vai mesquita. Não se você ainda dormir tudo de noite. Boca cheiro de boca tá mudou, vai que aquela na mesquita. Uma mata gente que evaporação, que ela caça direito. Outro alguém tá raça perto de boca e que tá raça direito, se sentir tudo isso na cheiro de boca. Esse é muito grave, que faz parte de higiene e de higiene, que só Islam, que faz na parte de higiene, quanto mais Islam. E assim também para aqueles que têm cheiro forte de corpo. A hora que não vai raça, arranja um perfume pequenino. Se foi preciso, órgão firma na fileira, o tirá-lo passa vai com sabaco. Se pode parte para o vizinho ao lado, direita com esquerda, antes de imam começar a raça, tudo bem. Para você poder ter um bom ambiente naquele momento, você ter um espírito bem tranquilo na raça. É muito gostado dele. Isso não. E assim também, hora que arranca, pega a água de raça, não se vê como. Primeiro que não está lá 2 palmos de mão, está lá palmo de mão de início ali de dedo até ali na chave. É 2, ela vai palmo de mão 3 vezes, esse sunna. Esse kawajibu. Logo no início, que 3 vezes não está lá o montele. 3 vezes tele. Esse sunna é obrigatório. Mas gostaram dele para fazer. Atenção. Mas alguém que dorme, por exemplo, dorme de dia entre 5 horas, entre 2 horas e 5 horas. O bem corda, o mesmo vai raçar 5 horas. A boa altura para levar mão e que sunna para ir obrigatório. Para ver que o profeta sallallahu alaihi wasallam fala no hadith. E fala tudo quem que dorme. E fala tudo quem que dorme e corda. Para que me timon na água, que não pega a água raça que ela tem hora que ele leva Simon. 3 vezes para ver que se bi, não é que Simon passa não. Ou pode me timon na calça, ou pode tocar algo que se me caça direito. Logo, se toma só mão dentro de água, põe na boca,
e por prejudicar. Que ela mandei falar, aquela hora lava muito obrigatório. Mas quem que metimos na roupa e que toca nada sujo e sun na aparelho. Esse primeiro. Segundo, para pôr água na boca, quando eu estou falando na crioulo, para cuchu boca. Ora que o cata água, põe o cuchu boca. Direita, que esquerda, esta também sunna. Isso significa que quem que lava a boca, que miswak, que pó, ou escova, e faz sunna, e casta mal. Quem tem que lavar a boca, aquele, e chega e toma água e põe na boca, e põe dedo, imite dedo direita, imite dedo, para lado também esquerda, e fazer. Se cá imite o dedo e cá para a boca, e mal. E põe isso aí, cuchu boca direita, e cuchu boca esquerda, e dá uma água. Até 3 vezes, é sunna. Enquanto a lava nariz, suma que não fala, com a boca, outro dia falei obrigatório, outros sábados falei obrigatório, outros sábados falei sunna. Mas que é importante, não quer verificar assim, não quer lavar. Não quer verificar assim, não quer lavar. Ok. De lá, também, e faz parte de sunna, suma que não fala, para aqueles que têm cabelo de barba leve, suma de nós fale, permite mão lá dentro esfregar, esse também. Outros sábados falei sunna, mas outros falei obrigatório. E assim também, para abrir dedo, assim para esfregar. Para abrir dedo, assim para esfregar. Ora, quando pega água de raça, se tem um anel, ou michil, para ver a outra hora, esse anel aperta e fixa, e a água que consegue penetrar. Mas a hora que virar assim, a água que consegue penetrar. Ele, e gostar dele para alguém fácil. Para o timão, ou fácil. Mas se a anel aperta, aquele é obrigatório. Para virar para a água, por tocar aqui metade. E assim também, para o timão dentro de dedos de pé, dedos de pé também, e sunna. Essa cintura e sunna, para quem que se dedo de pé, o arranhe, não pode falar, se dedo de pé o arranhe, quer dizer, imite dedo, lo imite dedo, la água não entra, mas quem que tem dedo de pé ficado, porque tem que gente se dedo de pé aperta, e é obrigatório para que ela mete na mão lá, e imite dedo, lá esfregar para a água conseguir passar, para que alguém, é obrigatório. E assim também, a água de raça, e faz parte de sunna para começar sempre direita. Começar com a mão direita, depois esquerda, começar pé direita, depois esquerda, quer dizer, para lavar só a parte direita primeiro. Esse também, e gostar dele. E também que 3 vezes. Para nós, amanhã, o raça, não pegar 3 vezes. Que segundo, que terceiro, tudo isso não é obrigatório. E significa como, obrigatório não é água de raça, para resumir, som só. Para lavar vez, que é obrigatório. Segundo vez, e sunna. Terceiro vez também faz parte de sunna. E assim, é que tem a ver mais ou menos que aqui e facultativas de água de raça. Quem que tem dúvida, está deixando essa mensagem, se não não está respondendo. Agora, se não vai ver mais ou menos de coisas que está dando a água de raça, coisas que está dando a água de raça. Coisas que está dando a água de raça é o seguinte, para não resumir tudo que está saindo, na duas saídas que está no corpo do pecador. O pecador tem duas saídas. E tem, nas partes íntimo, se diante que se traz, sexo que traz, que se recolhe e faz fezes. É do escolhe, tudo que sai lá, e está fazendo com que a água de raça de alguém pedana. Urina ou fezes ou bento. Obrigado para nossa irmã Alice. E assim, urina, que fezes, que bento, se sai no corpo, a água de raça dana. A água de raça dana. O que tem a ver com sangue? Sangue, divergência tem, outros sabem falar, e está dando, outros falam que está dando. Mas por resumir a conversa, sangue pequenino, que cacheu, que outros sabem falar, e que está dando água de raça, por exemplo, tapada, ou arranhão, ou por exemplo, coisinho de nada, e que está dando água de raça, ou talvez aquilo aqui bardane, para ver se a se está em guerra, às vezes está molestar, está raça, assim, pega água de raça, está contra ele, vai ser água de raça. E daí, esse primeiro coisa, tudo que está saindo por diante ou por trás, na bento isso uma fez urina e está dando água de raça de alguém. Está dando água de raça de alguém. E assim também sentir, ora alguém desmaia, alguém perde sentido, na altura, se a água de raça dana, se bem esperta, e de obrigado a pegar água de raça de novo. E assim, quem que toca esse sexo, diretamente que se palma de mão, quem que toca esse sexo, macho, uma fêmea, diretamente que se palma de mão, se a água de raça dana. Na caso de macho, basta tocar o sexo. Como palma de mão, diretamente para a água de raça dana. Soma que vem no hadith, quem toca esse sexo, se a água de raça dana. Muito embora, outro hadith também está lá que falaram como sexo faz parte do corpo. Nem se tocar, se contrai de propósito. Se quer de propósito.
boiago de raça cadana. Deus que sabe, se cá de propósito, boiago de raça cadana. Assim que outros sábios falam. E assim também, na caso de fêmea, falaram como que lá, boiago de raça cadana, e hora que introduzir uns desses dedos dentro desse íntimo. Na parte de fêmea, não repetir, boiago de raça cadana, e que só, e passa mão riba de sexo, assim, não. Mas se vai calia, toco desses dedos introduzir nesse sexo, e significa se água de raça dana. Outros falam, basta só e passa mão riba desse sexo, se água de raça dana. Essa hora que fazer diretamente contato de pele para pele. Mas se contra o tocar através de toalha, por exemplo, uma limpa corpo, toalha entre metade da palma de mão com o sexo, ele, o água de raça está correto, nada que tenel, inshallah, wallahu ta'ala alam. E assim também, para comer carne de camelo. Na outra doutrina, suma madhab maliki, por exemplo, eu estou falando que comer carne de camelo e obrigado a pegar a de raça. Mas sim, e tentam outras versões que estão mostrando como o profeta está fácil, mas último tempo, nessa vida, e bem para facilitar comer tudo que é possível comer, e ter, e passa no fogo. Outros falam, não, é hadith, e hadith com continuação, para eu como, e falando no hadith, de como, se você comer carne de camelo, pega a água de raça. Gosto de depender de que alguém come carne de camelo. Se ele olha como ele pega a água de raça, tá bom. Se ele olha como se a água de raça cadana, baseando na como o profeta passa, ele pega a água, e cada pega a água de raça de que passa no fogo. Que me se fala que o profeta anteriormente, antes de falecer, ele pega a água de raça, hora que come tudo que é cozinhado no fogo. Ele pega a água de raça, mas depois ele bem para aquela. Essa que diz a divergência. E para, logo a gente fala como anda, camelo está cozinhado, o profeta para, pega a água de raça de tudo que está cozinhado, não para também. Outros falam, não, e tem outro hadith que é bem especial, e chama o nome de camelo. Alguém vem falar, sem comer carne de camelo, vamos pegar a água de raça e falar sim. E falar sem comer carne de cabra e falar se bomiste. Logo que elas falam como bom sendo assim, camelo em coisa especializado, em coisa excepcional dentro de coisas que está cozinhado. Ali na ali, bola está na bumão, sussutal com direita, sussutal com esquerda, tudo está na bumão. Ok. Esli, e que tem a ver mais ou menos com coisas que se metem na água de raça. Na obrigatórios de raça, não esqueci uma coisa que eu mencionei, aquele aqui, para organizar, para pegar a água de raça continuadamente, não obrigatório, não esqueci banca mencionar, é que me se repetir. Quer dizer, alguma pega a raça, cabo arranca, bubim para. Por exemplo, o lava mão. O lava rosto, o parendo jumbai calguinte, o vem começar a lavar cabeça, o parendo jumbai calguinte, o vem começar a lavar pé. É automaticamente o água raça na dana. Mas para o água raça, me se fala para o água raça ser válido, o curang tem que trabalhar continuadamente, to cava, o vem começar a parar, o pode parar assim um pouco cava. É que tem a ver mais ou menos também que está obrigatório de água raça, é uma que está dando água da raça. No papel de quatro coisas, no papel de condições de água de raça, no papel de obrigatório de água de raça, no papel de facultativas de água de raça, no papel de que está dando água de raça. Para a última, e tem uma coisa aqui muito importante, hora que alguém tem dúvida, hora que alguém se tem certeza como ele está limpo, quer dizer, e tem água de raça no corpo, hora que tem certeza disso, e bim tem dúvida, será que se água de raça dana ou sangue? O que se não deve fazer? Não repetir. Alguém pega água de raça na casa e tem certeza como ele pega a água de raça e sai de casa. E vai. E bem dado tem dúvida, que passa nesse sentido, será que a água de raça cadana, me? Sabe os fala como e não considera se água de raça válido, porque tem certeza como a outra sai pegar. Mas onde que dúvida bem surge nele, se contra e bali ou cabali, lá que dúvida surge. Esse é no caso de dúvida. E esse que tem a ver, resumidamente, que é e água de raça. Gosto não na camba para passar na meia. Passar na meia e que faz parte de dina. Passar na que couro, sapato, meia de couro ou meia de lona, que está falando o kufain. Que lá é sunna, e faz parte de dina, não de ahlu sunnati wal jama'a. Não mazhab faz parte de dina. Agora, será que tudo meia não pode passar monné? Será que tudo kufa não pode passar monné?
e ele que problema está nele. Meia que deve de passar do monel e tem que ser meia que ocupa tudo parte que é obrigatório pegar água, tocar água de raça nele. Por exemplo, bucutubelo, buca ujo de pé. Ujo de pé, não se viu uma palavra ali obrigatório. Então, que pode calça meia que não acaba base de ujo de pé, para o ujo de pé fica fora. Não repetir. Tudo que deve de lavado na água de raça na pé. Ora como se passa a mão na meia, o tem que calça meia que não cobre que cautam tudo. Se uma coisa tem tipos de meia que acaba base de ujo de pé. Às vezes alguém calça sapatilha que está apresenta. É tipo de meia e que é permitido para passar a mão riba dela. O tem que pôr meia que subir na binto que cobre o ujo de pé. Então que tapa o ujo de pé todo. Logo é meia lhe dado para passar a mão riba dela. Sabe os divergentes se furar, o de passar a mão riba dela ou não, outro fala se fura pequeno, outros fala se fura nem se embocado e cama, outro fala não, se fura, nem basta só ir furar. Mas que é importante furar ou é que furar? Que é importante para cobrir tudo canto também e que deve fura também fura com esse espaço grande que é para romper não pode para ter um espaço grande que rompe caratilha com esse uma hora quando passa a mão outro lado na toca água outro lado na toca água a boca quando cura dali de monja bo pé agora se um lado vem na toca outro cara na toca que tem sentido bo obrigado tira aqui meia que lá cá ruína condições de passa a mão riba esse na caso de condições de meia isso é uma roupa feia Hof, que seja aqui meia de couro ou de lona ou quê. Ok. Mas e tem condições de passar a mão na meia. Que é aquelas condições? Primeiro, o tem que entrar na meia ou que você pega para água de raça. Por exemplo, a mim se me calça meia para passar a mão riba dela. Ora que não pega água de raça. Não tem que calça aqui meia depois de pegar água de raça ainda. Madrugada, por exemplo. Lanta. Me se calça meia. Pampur bata passa a riba dela. Será que na calça logo bimba pega água de raça passa a riba dela? Não. Na bainda ba pega água de raça lava pé, tudo naquele água de raça toca capa. Logo bim com essa calça agora meia. A partir de esse momento pampur bata passa a riba de que meia. Na repetir. Quem que me se bata passa a riba de meia e tem que pega na água de raça ainda completo e bim com essa calça meia e com essa bata passa agora riba de que meia. Maneira também de passar a mão riba de meia é como uma passa a mão riba de pito de pé junto também e que a pouco passa na esquerda ou bem passa na direita e depois passa junto uma mão direita com a mão esquerda ou fim que andar riba de palma riba de pito de pé vou passa a mão riba dela bias ok e tem outras condições de passar mão na meia quer dizer tempo que meia de tempo que de tempo determinado que por bata passa a mão. Não falava de condições de passar a mão na meia e dos. Meia tem que ocupar todo o espaço que é obrigado a molhar e também o livro de entrandal depois de buscar para limpo. Quer dizer, o pega para água de raça. Ok, goste. Quanto tempo que não deve continuar bata passa meia ou mão riba de meia. Essa lista depende da situação de alguém que não passa mão riba de meia. Se no caso que ele é residente, não é que está ele reside lá. Essa terra ou ele trabalha lá. Lá que ele não vive e tem facilidade de passar a mão na meia durante 24 horas. A partir do primeiro viagem que começa a passar. Por exemplo, a minha lanta madrugada, me pega água de raça, me lava a pé, me calça meia. A partir de já, é permitido na Sharia de Islam para passar a mão riba de meia. Mas, e cana está em vigor só primeiro viagem que me passa a mão riba dela que não concentra em vigor. Na madrugada me pega na água de raça, leva a pé em calçar. Ali, e está ainda em vigor. Quando que não está em vigor? Se 2 horas eu chamo que água de raça, me continua aqui mesmo de água de raça, e cana está em vigor. Se na 5 horas que renova a água, por exemplo, na 5 horas renova a água, passa a mão riba de pé, a partir de 5 horas lá que não entra em vigor. Contagem não entra em vigor a partir de 5 horas. E significa, amanhã 5 horas, tem que tirar meia para lavar pé. No momento que não pega a água de raça, não repete. 24 horas que dá para um residente, quem está na terra ou está no país onde não trabalha. 24 horas, a partir do momento que começa a passar a mão riba dela. Se eu pego a água de raça madrugada, 2 horas, o bimbi me se renova a água de raça, ou passa a mão riba de meia,
Contagem entra em vigor a partir de 2 horas. Até amanhã, 2 horas, vou obrigar a tirar meia para lavar o pé mais. Esse é no caso de residente. Ok. Enquanto a viajante, alguém que está na viagem, e que chega aqui na Bahia, ou chega, mas e me se facilita só 3 dias de 4 periba. Esse alguém ali é obrigado ou é permitido para passar durante 72 horas, 3 dias. 3 dias. A partir do momento, primeiro viagem que começa a passar, não explica para já. Primeiro viagem na pega água da raça e calça meia. A partir do momento que começa a passar, a contagem na começa. Então que completa 3 dias. Terceiro dia, na mesma hora, é obrigado a tirar meia e pega água da raça. Ok. Gosto, será que se hora chega, por exemplo, ele passa bom na meia 5 horas de arroz. E passa bom na meia até 5 horas da manhã, assim que ele é residente. Se água de raça cadana, que é obrigado a tirar meia para ele pé ou não? Não. Se água de raça estenda, válido. E por continuar com ele, se me se raça 7 horas, que ele me se raça 8 horas, que ele. Mas, desde que decidi que pega novo de água de raça, é obrigado a tirar aqui meia por completo. Não pensa como essa parte ali está claro. E esse que tem a ver mais ou menos com a maneira de passar a mão na meia. Gosto e falta no caso de mulheres. Passa a mão na meia e dá para mulheres e dá para fêmea, para machos também. Mas mulheres também tem uma coisa que permite eles também passar a mão riba dela. Que ela quiser calar. Se lenço que está põe na cabeça. Desde já que é mara lenço e cobrir para ser cabelo assim tudo. É fazer se calar e cobrir seu corpo tudo. Mas é pega para ir água de raça na casa antes de sair. O pega água de raça, o lava a cabeça tudo, porque eu passo a mão na cabeça, o cabo põe bucala. O sai, por exemplo, o vai bindi, ou vai trabalho, e não só. Isso sabe na boca se tem um problema. Gosto o segundo viagem, me pega água de raça, mas me se moja a cabeça, o me se tira a bucala. Para ver isso é um movimento, gente estila, ou perceber, ou só na trabalho, que coisa assim. Sharia de Islam permitiu para passar a mão riba de bucala, até atrás. O ribantal, o água de raça correto. Na caso de fêmea. E isso também na caso de homem, cuspiu como Itamara, Amaim. Amaim, quer dizer, imama de pano que a gente está mara na cabeça. Não percebi? Se você mara aquela na cabeça, mas é por condição, eu falei, tem que estar cedo, que cuspiu como está para tudo, que tem rabo. Que sabe, por condição que ela lá pode também passar a mão riba dela. Se pega a raça que precisa para oriental. É ali que tem a ver que é que só para mulher, isso também que é que só para macho, que pode passar a mão nela a não ser meia. Parentes muçulmanos. Gozi não acaba para último, que é que taimam. Maneira de fazer taimam, para não ficar no programa da house. Taimam também, quando não está falando taimam, na língua árabe está falando tayammum. Tayammum é o seguinte, é permitido para fazer no Islã, mas tem condições. Dentro deles, alguém que não faz tayammum e tem que ser doente ou tem molostro, que você vê como se pega a água de raça que ela aumenta. E tem doença ou molostro, se pega a água de raça que ela aumenta. E não aumenta, e não cansa. Ou nem se não aumenta, mas não tarda passando. Esse é alguém lhe permitido para fazer taimam. Segundo, molostro também que falado, e que tudo molostro no local pega água de raça. Se contra e que garante, ou pode pegar água de raça ou moja, que outro caos que o molostra nele. Por exemplo, vamos molostra riba de pito de pé. O molostra na mão direita, e na esquerda, e na pé, e na rosto. Então, não pega água de raça, tudo, toco cabor, que chega na pito de pé esquerda, né, com molostra. Se tem jeito de lavar pé cintura, pé sobra só, que metade, o tal lava pé tudo, logo que metade, uma passa só mão riba dela assim. Nem se contra o calabal. Uma passa só mão riba dela. Que fadin se tem adesivo, e tem liga, que ele é muito mais melhor. Uma lava tudo lado que ele lava, que chega passa a mão riba dela, se mete adesivo. Ou tem liga. E é que tem a ver que passa a mão riba de cauca na deu, a boca na pega a de raça. Mas se contra, e quando dá para pegar a raça, só tem a mão que não faz. Também para alguém, me lembra, para alguém também que tem gesso. Gesso também, se contra que gesso e capuro com najas, e capuro e que jaga se que tem mistura de coisa sujo, por passa a mão, riba dela, se na pé que está aí na mão, ou molha o resto do corpo. Agora, para não riba para a mão,
Caso de tayammum, doente que mede para que atrasa se cura, ou doente que se como ina impedir pensar rápido, que ela pode fazer tayammum. Gosi, como tayammum está fazendo? E o que está fazendo? Tayammum está fazendo, uma toma duas palmas de mão, ou põe na reia, se contra a reia que você tem, se contra e tem sucidade, corpo passa na mão, na rosto e na molostal, uma pedrinha ou fedida, ou tá sacudir mão assim. Ora que toca, bismillah, eu toca a mão, o sacudir assim. O cabo passa na rosto, na local escuta moja, ora que não lava rosto. Assim, que mesmo batidera, mas e que precisa para repetir, que mesmo batidera, o pode passar tantele na chave de mão. Se tem siltele que problema, se cabal ali na chave de mão, tudo bem. Direita e uma esquerda, e assim que maneira você tayammum. Agora, naquele que está fazendo na reia, está fazendo na pedra, está fazendo na casa de dubi, que carro bocado com semente, esses ali permitido. Mas coco cimentado, ou coco pintado, ou coco tem museu que é permitido para alguém fazer tayammum nele. Que então, alguém pode fazer tayammum que está doente, e nem que mostrar, que ele é alguém que é água. A bola anda madrugada, mas se barraça o coche é busca direita, que esquerda, o coche, e permitido para fazer tayammum. Sabe, os falou, tá pera, então consigo como gosi, hora de raça na cabaína sai. O coche lá pode fazer tayammum, o raça. Hora que o caba segundo oração, o busca água, o pega água de raça. Se bocha, o pega água de raça, por raça. E é que tem a ver mais ou menos também que tayammum, liga não é para nós, é que Deus sorteando, sim, papel algo que está errado, quem que descobriram, pecador incompleto, e por mandar mensagem, para ver se porta de fiqh, e que nada fácil, pecador tem às vezes e que está nota, está mandando mensagem, para não poder lembrar então outro. هذا والله تعالى أعلم وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحابته أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.